Mais uma quarta de oração. Por isso temos orações, irmãos. O Senhor não se cansa de nos ouvir. Ele falou: pedi e dá-se-vos-á, batei e abrir-se-á-vos-á, buscai e acharei. Se me buscarem de todo o coração, eu permitirei ser achado de vós. Estamos na casa do Senhor, com o privilégio da liberdade que temos, de estar nesse lugar confortável, para, reunidos em nome de Jesus, em comum acordo, buscar o poder e receber do Senhor a resposta, a bênção que viemos aqui buscar. Porque Ele disse assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, em comum acordo, eu atenderei, eu estarei presente e atenderei o seu pedido. O que é o comum acordo, irmãos? Nós temos aqui o nosso advogado, aqui o doutor Paulose, por exemplo. Quando se faz um acordo, tem que ter quantas assinaturas? As pessoas envolvidas. Não é verdade? Então, comum acordo, irmãos, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, em comum acordo, eu estarei presente e ouvirei suas orações. E quando é que eu, a outra parte, assino um pedido, irmãos, na oração? Tem alguém intercedendo, alguém que fez o pedido, alguém aqui vem interceder, e o acordo é qual? A minha assinatura é o amém. É o amém. Quando eu digo amém, eu digo assim seja, Senhor. Esse é o pedido. Agora, se existe só uma parte do acordo falando, apresentando, peticionando, e a outra parte não assina dando o acordo, a misericórdia de Deus não vai deixar sem abençoar, porque Ele é misericordioso. E Ele sabe que nós viemos aqui para orar e buscar, interceder e alcançar os favores dos céus, pois nós precisamos muito. E a palavra do Senhor hoje, nesta noite, nos falará sobre um tema: não os impeçais. E eu quero convidar você para ler Mateus 19. Teremos algumas passagens bíblicas. Eu gosto muito de papel, mas quem gosta do eletrônico e do digital, vamos então mexer bastante aqui. Mateus 19, verso 13 a 15. Trouxeram-lhes então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Porém, Jesus disse o quê? Deixai os pequeninos, e não os embaraceis. Não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. As crianças não estavam sendo levadas apenas a título de curiosidade, mas as crianças estavam sendo levadas para que Ele impusesse as suas mãos e as abençoasse. Lemos às vezes essa mensagem quando vamos fazer dedicação de crianças. Nós temos na nossa igreja, na igreja cristã, e muitas delas, a tradição, que não é só uma tradição simples, mas é um ato de fé, de agradecimento, de reconhecimento, de louvor, de adoração a Deus, quando os pais levam os seus filhinhos e apresentam ao Senhor no templo. Então, isso é um passo muito importante, porque isso é orientado pelo próprio Jesus. Não os embaraceis, não as impeçam de receber a bênção. O Senhor pode abençoar em casa? Pode. O Senhor pode abençoar onde elas estiverem? Pode. Mas existe o dia da bênção especial que Ele espera que nós as tragamos, né? Nós as conduzimos até aqui para receber a bênção, impor as mãos e abençoar. O Senhor Jesus, o nosso Deus, não cansa de abençoar. Mas Ele diz assim: recebe errado porque pede mal. Está escrito isso, não está? Recebeis errado porque não sabeis pedir. Será que tem que fazer uma boa petição com linguagens eruditas,
um juridiquês celeste? Será que é isso que temos que usar para falar com o Senhor, para que Ele atenda a nossa petição? Não, o Senhor entende o quê? Aquele passinho que você dá para entregar o seu coração. A intenção do coração é que é importante. Nós, seres humanos, temos a tendência a comentar, a conjecturar os atos, se certo ou errado, mas quem conhece os motivos da pessoa estar tomando aquela decisão, no profundo e completo, é o Espírito Santo de Deus. E o Senhor Deus, Ele está aqui para contemplar a fé de cada um de nós, e de você também, que nos assiste, que ficou impossibilitado de estar presente hoje aqui na igreja. Queridos, não podemos impedir que os filhos de Deus cheguem a Ele. Não os impeçais. Sejam as crianças, filhos consanguíneos, ou adultos, crianças na fé, que estão conhecendo o caminho da salvação e que estão se aproximando de Jesus e que às vezes são impedidos. De que maneira alguém pode impedir o outro? De que maneira podemos impedir que as crianças cheguem para Jesus? As crianças espirituais, os pequeninos de Jesus, e as criancinhas mesmo. Como podemos fazer isso? Como é que podemos atentar para não cometer esse deslize na caminhada, na fé de cada pessoa, de cada filhinho de Deus? Eu já tenho alguns anos que eu recebi de Deus uma orientação muito clara. Ele disse para mim claramente: pegue os meus filhos pela mão e traz para casa. Ele me disse isso. E quantos filhos dele às vezes passam por mim desapercebido na minha agenda louca, corrida, e eu não percebi. E não trouxe para casa. De que maneira eu posso trazer um filho de Deus para casa? Só trazendo para a igreja? Ou levando para ele uma palavra de consolo? Ou sendo para ele apenas um ouvido, um ombro? E ouvi-lo? E trazer alívio à sua alma? E fazer com que ele venha para Jesus através simples do meu semblante, transformado à imagem e semelhança de Jesus? Que isso tudo é possível? Deus não tem tempo morto com a gente, irmãos. Nós somos usados em todos os momentos do nosso dia. E nós temos que atentar para sermos a representação de Deus, porque talvez eu e você sejamos a última igreja que uma pessoa possa ver naquela hora, ou a última mensagem do Evangelho naquele momento na sua vida. E pode trazer uma grande mudança, uma transformação. E muitas vezes não nos apercebemos. E às vezes nós estamos impedindo até involuntariamente que as criancinhas de Jesus venham para Jesus. Eu me falo assim: Senhor, eu também sou uma criança. Eu também sou um menino. O Senhor é meu Pai. Tenha misericórdia de mim. E me ajude a cumprir os teus propósitos na minha vida. Devemos cuidar para esse ponto sensível da nossa existência como servos do Senhor. Tem aqueles que aparecem sozinhos. Nós temos testemunho de várias pessoas que chegam a Jesus sozinhos, assim, entre aspas, né? Ouviu, ou recebeu um panfleto, ou recebeu uma mensagem da Novo Tempo, ou uma mensagem de WhatsApp, enfim, e a pessoa chega na igreja do Senhor, chega na casa do Senhor, ou chega até você para falar com você. Uma vez, estava eu no meu banco, dificilmente eu vou ao banco, porque a gente não precisa ir ao banco, não é? Tudo faz por internet. E eu cheguei lá no banco do meu bairro, porque eu precisava ver minha gerente, assinar documento, não é? E então entrei no estacionamento, e aquele senhor do estacionamento, ele estava lá antigo, aquele senhor. Aí eu entrei, estacionei meu carro, e na hora de sair, eu fui lá pagá-lo. Ele: não precisa pagar, não, já está pago. Falei: como assim pago? De onde vem isso? Eu não paguei nada. Como assim pago? Eu olhei o papel: não, aqui, olha, tem um carimbo do banco, mas eu pago uma diferença, eu tenho que pagar. Não, está pago. O senhor tem um símbolo no seu carro, tinha aquele símbolo da igreja adventista no meu carro. Sabe que, e aí ele foi falando, que ele recebeu de uma família adventista livros de uma escritora chamada Ellen White. Ele leu mais livros de Ellen White que eu, irmãos, fiquei até com vergonha.
E ele falou que, ao ler aqueles livros, ele mudou a vida dele. E ele não sabia onde tinha a igreja adventista. Eu falei, tem uma aqui a 4 quilômetros de você. Mas, irmãos, eu disse a ele, tem uma igreja. Agradeci, fiquei empolgado com a história dele e fui para o meu carro. Eu entro no meu carro, aí Deus já puxa minha orelha, vai levar para casa não? Como é que é isso? Acabou ali? Aí eu voltei para lá e falei, olha só, seguinte, tem um endereço da igreja, o endereço é aqui, ó, esse é o endereço, assim, assim, assim. E dei para ele a missão de ir buscar lá, então, encontrar a igreja. Ele, mas eu posso ir na igreja e não ter que participar de nada, só ficar sentadinho, assistir? Eu falei, pode, você chega lá e senta lá, ninguém vai te incomodar. Ninguém vai te empurrar, você não vai cair, ninguém vai fazer barulho na sua cabeça, senta e fica quietinho. E anunciei para o meu pai, que estava frequentando lá a igreja, falei, pai, vai chegar a pessoa assim, assim, meu pai, eu sei quem é, então pronto, essa pessoa vai procurar, isso vai para lá. Esse é um episódio. Alguém que precisava ir para casa, eu não podia ser um empecilho para ele, de maneira nenhuma, e o Espírito Santo ficou me lembrando disso. Agora há pouco, eu não tinha motivo de ir ao Banco Bradesco, que eu fui lá também, que não é minha agência, não é minha conta, mas eu tive que fazer uma transferência nesse banco, e eu não tinha por que ir naquele banco, eu podia ter em outro banco, mais próximo do meu escritório, mas eu fui naquele lá, também. Saindo do banco, saí eu e meu assistente, para ir para o estacionamento pegar o carro, e lá, o que tinha na porta do Banco Bradesco? Uma bendita Kombi, daquelas que tem uma cerquinha assim de inox, uma bancada de inox, que tem uma máquina de moer cana dentro. Sabe o que eu estou falando? Pastel de queijo da feira, né? Não tinha feira nenhuma lá, mas ele estava lá. Aí eu passando direto, aí meu assistente, um pastel de queijo? Eu até me arrepio, irmãos. Falei, não, estamos com pressa, vamos embora, está quase na hora do almoço, vamos almoçar. Mas a gente podia comer uma entradinha. Falei, tá bom. Aí a minha fraqueza também, né? Aí eu adoro aquele negócio. Eu fui lá e comi o bendito pastel de queijo. E quando eu estava lá comendo pastel de queijo, nem sei se ele está me vendo aqui pela internet, esse rapaz. Estavam conversando, eles 3 pessoas, conversando sobre, você é muito cheio de mimimi, como é que pode? Você foi escoteiro? Eu fui escoteiro, fui desbravador. Aí estou escutando, ali comendo meu pastel de queijo. Aquele pastel quente que, se tomar cuidado, queima até, né, os lábios. E eles começaram a falar entre eles, não, você foi desbravador é o quê? É uma espécie de escoteiro, é de uma igreja, da igreja do 7º dia. E um falava para o outro assim, mas e você não está mais, parou, saiu, não é mais, por que eu saí de lá, porque eu não mudei de cidade, eu vim para outra cidade, e perdi o contato, nunca mais tive, mas o que eu gostava nessa igreja era ir nesse escoteiro, nesse clube de desbravadores, é uma coisa muito boa. E o outro falando assim, mas você não procurou a igreja por aquele? Não, e outra coisa, tem um problema lá, se eu procurar essa igreja, eu não consigo mais trabalhar aqui, porque aqui trabalha no sábado. E como é que a gente vai vender aqui o nosso pastel de queijo e caldo de cana? No sábado. Aí o outro, aí o outro que não era, nunca tinha sido desbravador nem adventista, falou assim, olha, tem um programa que eu assisto, que é do Rodrigo Silva, na televisão. E também tem o pastor Luiz Gonçalves, que eu segui bastante. E eu gosto muito de aprender a palavra. Eu tenho outra igreja, eu me assisto em outra igreja, mas eu gosto muito da palavra que essa igreja ensina. É só palavra, é só palavra. E o outro, sim, é muito bom essa igreja. E eu ali, sabe o que aconteceu comigo, irmãos? O Espírito Santo falou, come rápido esse pastel, pô. Porque eu estava que tinha sido adventista, estava dando informação errada para o outro que estava querendo ser. Eu tinha que comer o pastel mais rápido. Aí, comi o pastel rápido, joguei até um resto fora, o cara quer um chorinho do caldo. Não quero chorinho nenhum, deixa para lá. E falei, olha aqui. Eu falei, olha, eu sou líder de desbravador. Aí expliquei, contei toda a história, sou adventista. A questão do sábado, que estava ensinando todo errado, olha, o sábado não é assim. Aí expliquei para aquele outro rapaz, como é que guardava o sábado. Aí a outra pessoa também que trabalhava na bancada, também quis aprender sobre isso. E aquele menino jovem que começou a falar que tinha sido desbravador, que estava meio desgarrado, ele falou, então onde é que é a sua igreja que eu quero ir? Essa igreja que guarda o sábado tão levemente assim, porque na minha igreja não é assim que guarda o sábado. Ou seja, alguém impedido de continuar no caminho próximo de Jesus, até por uma boa intenção.
da região onde ele frequentava, da família dele, explicando. Aí eu falei para ele, olha, aqui temos uma igreja próxima, eu posso te dar o endereço. Ele, não, aqui eu não moro aqui, eu saio daqui cedo, quando termina aqui eu tenho que correr para casa, eu moro na Muzema. Falei, então tu vai na minha igreja lá na Barra da Tijuca, amigo. Não veio aqui, eu acho que eu tenho que ir lá comer outro pastel de queijo, é uma boa justificativa, porque eu não o vi aqui, desde então, tem mais ou menos um mês que isso aconteceu. Mas, irmãos, não devemos impedir de vir. Às vezes, o fato de se calar, de não se apresentar ao serviço, você pode estar causando um impedimento dessa pessoa vir para Jesus, receber de Jesus a unção, receber de Jesus a imposição de mãos, de receber de Jesus a cura. Crianças espirituais e crianças pequenininhas, como meu netinho que está aqui, com a minha filha, com o meu genro, com a titia dele aqui, com a Denise, que é minha irmã também. E é ele que está falando lá dentro. Então, irmãos, não podemos impedir. Se as crianças fazem barulho na igreja, deixe vir as minhas criancinhas. Se as crianças pulam para lá, deixam vir as minhas criancinhas. Se os jovens querem atividade, querem fazer atividade, deixai vir a mim, não os impeçais. Agora, é claro, tem regras, tem orientações, não é? Tem educação, que é a parte dos velhos, tem que cuidar disso, não é muito bem? A preocupação de Deus é tão grande com a liberdade que Ele dá aos seus filhos de ir. E Ele começou os 10 mandamentos de que maneira? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Ele não começa os 10 mandamentos falando assim, eu sou o Senhor teu Deus, esses são os 10 mandamentos, são os 10 mandamentos e vocês vão viver aprisionados sobre os 10 mandamentos. Vocês vão se formatar de tal forma, de tal maneira, que vocês vão acabar esquecendo o princípio. Você vai ficar tão apegado à lei que vai esquecer quem é o legislador. Vai trabalhar tanto para Deus que não vai lembrar quem é Deus. E isso é um perigo. E a gente acaba sendo impedido de ir e receber a imposição de mãos de Jesus, de receber a cura e a oração de Jesus. Então ele começa assim, olha, você quer ficar livre? Então eu sou o Deus que te liberta. Para você continuar livre, continue. Agora daqui para frente, olha, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para santificar e viver bem tua vida, não mate, não roube, honre teu pai e mãe, e assim por diante. Várias mensagens rapidamente ali explicado. Logo após ele dá o quê? A ordem de liberdade. Vocês estão livres, eu libertei vocês. Não foi para fazer prisioneiro novamente. Muito bem. Jesus também lhe orou pela liberdade de seus filhos. Ele orou pelos seus filhos. Lá em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, João 17, verso 9, ele diz assim, Pai, eu peço por esses, Pai. Por todos eles, Pai. Aqui foram feitos pedidos de oração. Outros que não foram aqui expressos. Você que fez pela internet, foram apresentados aqui. Se um dia você achar que ninguém está orando por você, saiba que em João capítulo 17, tem o nosso sumo sacerdote orando dia e noite no santuário celestial. Leiam João 17, e você vai entender as orações de Jesus em todos os detalhes. É maravilhosa a oração, é emocionante a oração que Jesus faz por mim. Quando eu penso que ninguém está orando por mim, Ele está orando, todo dia. E Ele prometeu vingar, inclusive, olha que coisa interessante. Ele leva tão a sério esse negócio com as criancinhas, ele leva tão a sério essa barreira espiritual, invisível, né? Mas real, que é colocada diante do avanço e do crescimento de seus filhinhos, que ele fez até uma ameaça, e essa aqui eu quero ler para você. Mateus 18, se você puder ler também. 18, verso 6. 18, verso 6, olha que negócio. Deixe vir as minhas criancinhas, ele falou. Não as impeçais. E aqui ele diz assim, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim,
melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. O negócio é sério, não é? O negócio é sério. Quando ele fala assim, olha, vocês são meus filhos, são as minhas crianças, são as meninas dos meus olhos. Burro é quem quer tocar em mim. Está mexendo com perigo. Isso é importante, você ter essa certeza que você pertence a quem te criou, a quem cuida dos detalhes da sua vida. Eu pertenço a Ele. Isso me economizou várias rugas, irmãos. Que eu já, até uma certa fase da minha idade, eu queria resolver as coisas por mim mesmo. Na base da força e na base de outras coisas que fosse necessário usar para resolver. Mas quando você descobre que você é a menina dos olhos de Jesus, olha quantas rugas você pode ficar sem fazer. Deixa o Senhor cuidar. Ajoelhe-se e espere no livramento do Senhor. Devemos ir ao Senhor porque Ele quer impor as mãos na gente. Ele quer nos abençoar. Quem é que te trouxe aqui? Quem te trouxe? Teu filho? Teu esposo? Tua esposa? Teu marido? Tua mãe? Teu pai? Teu irmão? Quem te trouxe aqui? Porque diz aqui no verso bíblico, e trouxeram para Jesus, para que Jesus abençoasse. Quem te trouxe aqui esta noite? Deus sabe. O que e quem te trouxe aqui esta noite? Para você receber a bênção. Para você receber a bênção, não foi à toa não. E aí, irmãos, chegando nos finais aqui, nós temos aqueles casos onde as pessoas estão amarradas. Já viu aquele negócio? Está amarrado o inimigo, que Deus o repreenda. Ele está amarrado. Só que ele está amarrado com elástico, porque ele está para todo lado. Ele se estende de um lado a outro da terra, é um elástico que está amarrado. Não tem corrente não prendendo ele. Agora, ele está prendendo os filhos de Deus com corrente. E existe até, na boa intenção, filhos de Deus que amarram outros filhos de Deus. Tem pai que amarra seus filhos. Tem mãe que amarra seus filhos, suas filhas. Tem irmãos amarrando outros irmãos. Marido amarrando esposa. Esposa amarrando marido. De que maneira? Isso é um assunto para psicólogo, eu não sou psicólogo. Mas eu entendo alguns ensinamentos de Jesus na palavra. Vamos abrir aqui, Gênesis. Um caso de alguém que foi amarrado. Gênesis capítulo 22. E nós estamos aqui falando de quem? Vamos ler o verso 9? Gênesis capítulo 22, verso 9 diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou um altar, e sobre ele dispôs lenha. E fez o quê? Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Foi um pedido de Deus? O Senhor mandou amarrar. Amarra. É o sacrifício. E quando Abraão ia consumar, não é, o sacrifício, o anjo do Senhor disse, não faça mal ao menino. Não deixou fazer. E aí Deus disse o quê? Agora vi que você me ama ao ponto de entregar seu próprio filho, ao ponto de obedecer, de me entregar o que há de melhor em você. Sabe, irmãos, quando você lê a história de Abraão e Isaque, você vê que depois que nasceu Isaque, Abraão parou de ser aquele guerreiro, aquele homem que não estava mais agora só olhando para toda a nação como ele deveria estar cuidando. Ele delegou funções, que ele ficou grudado no Isaque, grudadíssimo no Isaque. Às vezes Deus te dá uma bênção, e você gruda tanto naquela bênção, que você esquece de continuar na missão. Deus fala, a bênção que eu te dei é para compartilhar. Não é para você grudar, não. Nem para você trazer no altar, mesmo com boa intenção, e amarrar no altar. Amarrar no altar é causar um terror em nome de Deus. Trazer as pessoas para a teologia do medo. Isso é amarrar.
E quando Deus disse assim, olha, agora eu vi que você é obediente, que você não me negou o teu filho, não faça mal ao teu filho, desamarre-o. Desamarrou. E Deus lá no verso 17, o que ele disse? Verso 16 e 17, ele diz assim, ó, juro por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, o que eu farei com você agora no verso 17? Deveras o quê? Não escutei. Deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Sabe o que é trazer seu filho aqui, aos pés de Jesus? Isso é obedecer a Deus. Sabe o que é trazer os filhinhos de Jesus aqui neste lugar, para receber a bênção? É ficar embaixo dessa promessa do verso 17 de Gênesis 22. Certamente você fez isso, certamente eu tenho uma bênção enorme para você. Você não tem noção da quantidade de bênção que eu tenho para você, porque você está me entregando aquilo que eu te entreguei. Não os impeçais. Você é o primeiro abençoado. Não os impeçais. Conhecemos aquela história de Lázaro, e eu estou terminando agora. Jesus chegou para ressuscitar Lázaro, sim ou não? Sim. O que tinha acontecido com Lázaro? Morto já há quanto tempo? 4 dias. O que falaram para Jesus? Ele já cheira mal. Mas Jesus falou, a morte dele é para a honra e glória de Deus. Eu imagino ali quando diz a Bíblia que Jesus se estremeceu em si e bradou o grito, Lázaro saia. Para a honra e glória de Deus, Lázaro saia. Ele chorou também, diz a Bíblia. Sabe o que é um pai saber, imaginar que seu filhinho vai dormir embaixo da terra? Saber que alguém que até há 4 dias dormia em casa, na cama, e agora debaixo da terra? A morte é um intruso na vida dos filhos de Deus. E não foi autorizada por ele. Há jeito para tudo. Inclusive para a morte, principalmente para a morte, que foi por causa da morte que ele veio. E aí Jesus faz o quê? Lázaro sai para fora, e Lázaro saiu, e diz a Bíblia que tinha o quê? Lázaro estava envolto em quê? Em ataduras. Ora, o poder de Deus, que mandou aquele homem há 4 dias já cheirando mal, sair da tumba, não teria poder para tirar aquele homem lá de dentro já sem ataduras? Mas Jesus deu uma ordem de quê? Desate-o. Sabe o que significa, meus irmãos? O Senhor Jesus esta noite, talvez está dizendo a você que está nos assistindo, a mim, primeiro prego para a minha capela, não amarre ninguém. E se eu te der alguém na tua mão que esteja todo amarrado, desamarre-o. Se estiver amarrado pelo poder do inimigo, busque o poder em mim e desamarre-o. Liberte teus filhos, liberte os meus filhos, liberte tua esposa, minha filha, liberte teu marido, meu filho, liberte. Não os impeças de vir a mim receber a bênção, porque o vir a mim não é só vir à igreja. Liberte-o. Não os impeçais. Não os impeçais. Hoje é quarta-feira e é noite. E aqui eu deixo uma promessa para você. Lendo aqui o verso bíblico de Lucas 18. Lucas 18, verso 7 e 8. Quando você estiver orando, intercedendo por alguém que você conheça, que se sente preso, prisioneira das circunstâncias, prisioneiro de circunstâncias, prisioneiro da situação difícil financeira, prisioneiro da situação relacional, prisioneiro da falta de emprego, prisioneiro dos credores, você vai orar para que Deus o liberte. Você vai orar, você precisa orar. Eu preciso orar e preciso trabalhar por isso, porque o Senhor diz aqui, olha, não fará Deus justiça
aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite? Se você clama dia e noite, embora, está aqui escrito, embora pareça demorado, Ele os defenderá, Ele os libertará. E digo-vos que depressa o Senhor lhes fará justiça. E aí ele mesmo pergunta, aqui eu vejo ele falando, e havendo eu feito justiça, trazido a liberdade, a libertação, ele dá a liberdade para a gente. Acaso, contudo, quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Ele mesmo entende as coisas. Ele sabe que às vezes o filho, quando recebe a bênção, tem a tendência a esquecer e a perder a fé até. Por isso ele fala, eu vou abençoar. Será que ele vai se afastar? Eu vou orar por ele, mas será que é certo isso mesmo? O Senhor Jesus pergunta, será que haverá fé na terra quando eu voltar? Haverá ou não? A palavra de Deus responde. Em Apocalipse, não vou nem pedir para ler, porque já estouramos nosso horário. A palavra de Deus diz o quê? Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm a fé. Então haverá fé quando Jesus voltar? Haverá? Haverá fé? Palavra do Senhor no livro do Apocalipse, haverá fé. Irmãos, a luz de Deus entra no coração das pessoas que estão vivendo as suas tormentas, mas a gente precisa abrir a janela para a coisa acontecer. Deixar a luz de Deus entrar é muito importante. Não impeça a luz de entrar, não as impeçais. A luz quer brilhar. Eu estava num evento com a minha esposa, e era um encontro de casais, e eu ia fazer uma palestra. Então, nós recebemos, quando você está no evento, você recebe uma sacolinha com as coisas do programa e tudo mais, né? Eu tinha preparado ali uma palestra que eu ia dar. Então, não sei por que cargas d'água ali, estava eu no quarto, depois de resolver uma série de coisas, eu e ela no quarto lá, desse hotel, que nós estávamos lá na convenção, e de repente chegou a hora de descer. Vamos descer que está na hora. Muito bem, pega tudo, e cadê a sacolinha? Onde é que estava a minha sacolinha com a palestra que eu tinha preparado? E com tudo, irmãos, não achava nada. Aí, começa, foi você. Não, foi você. Ah, foi você. Calma que nós estamos no SCC, estamos no encontro de casais, calma lá. E o negócio estava começando a esquentar naquele quarto lá. De quem era a culpa do negócio? Irmãos, como uma coisa começou a esquentar. Eu estava agora impedido de ir. Eu não estava com o meu negócio pronto, e aquele monte aquela multidão de pessoas aguardando uma palestra. E eu não achava minha sacolinha com meus negócios. Quando eu vi que a coisa estava ficando muito difícil, já estava ali as 2 noites no hotel. Eu, quando estou no hotel, não abro cortina, não abro janela, não abro nada, mas a coisa estava tão assim acalorada que eu fui lá, aí peguei a janela, abri a cortina, e quando eu abro a cortina, o que estava pendurado aqui? Na maçaneta, na fechadura da janela, atrás da cortina, a minha sacolinha. Bom, minha senhora diz que eu escondo tudo, né? E depois nem eu acho, porque eu guardo as coisas tão bem guardadas, que nem eu acho depois. E eu acho que com certeza eu guardei aquilo ali, não sei porquê. Ninguém ia roubar aquela sacolinha. Mas estava atrás da cortina. E foi justamente querendo abrir o quarto para entrar um pouco de ar e de luz, que eu encontrei a solução. Aquilo Deus me deu uma orientação. Está fervendo o negócio? Deixa a luz entrar. Está impedido de andar? Está impedido de ir? Busque a luz. A luz está aí para clarear o caminho. Luz para os meus pés é a tua palavra. Lâmpadas para os meus caminhos. Não posso impedir de ir. Não posso ser impedido de ir. Não os impeçais. Eu não quero impedir. E não quero ser impedido, porque o Senhor me libertou. O Senhor libertou a todos nós. Abra o coração e deixe a luz do céu entrar na tua vida. Deixa a luz entrar na tua vida. E você será uma luz para libertar muita gente. Você será uma luz para produzir esperança e abrir caminhos. Porque é para isso que estamos aqui, precisamos abrir caminhos. Porque o inimigo está amarrando, mas nós podemos quebrar a corrente.
Vamos quebrar essa corrente, em nome de Jesus. Eu convido você a cantar o hino 124 e vamos encerrar, porque essa é uma oração cantada. Hino 124. Vamos ficar em pé? Tu anseias hoje a salvação fluir, tens desejo de a escuridão banir. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz celeste, quer morar em ti, para iluminar o teu caminho aqui. Sempre do pecado o coração limpar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar no brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, entrar, deixa a luz do céu entrar, entrar. Abre, pois, o coração de par em par e deixa a luz do céu entrar. Vamos orar no acordo e súplicas nessa petição. Lembre-se, o acordo tem que ter 2 assinaturas. Senhor nosso Deus, grande e poderoso Criador dos céus e da terra, a Ti rendemos glórias e aleluia, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua majestade, por Tua misericórdia, Senhor. Pai querido, o Senhor tem nos alcançado, a prova que estamos aqui em condições, em pé, para adorar, para cantar, para suplicar e para receber as bênçãos que viemos aqui buscar. Nós, ó Deus, Te pedimos, Pai, que nos liberte a todos os dias, Senhor. Não permita que a corrente do diabo amarre nossas pernas e nossas mãos, Senhor. Não permita que nossos filhos e filhas, não permitam, Senhor, que os casais, os nossos pais, os nossos irmãos, estejam amarrados pelos laços do diabo, Senhor, impedindo a gente de andar, Senhor, dando cegueira espiritual, dando-nos uma sensação de liberdade, quando na verdade muitas vezes estamos amarrados. Pai querido, nos liberte, Senhor, para a vitória. Somos filhos Teus decididos nesta noite, apresentando ao Senhor nossa causa. Certamente o Senhor julgará nossa causa nesta noite ainda. Enquanto dormimos, Senhor, diz a Tua palavra, o Senhor dá aos Teus filhos a bênção. Pedimos ao Pai que agora nos levar para nossos lares, que sejamos guardados, Senhor, contra todo o poder do inimigo, do ímpio, do perverso, do malfeitor. Que possamos encontrar os nossos lares em perfeita segurança. Que a Tua bênção alcance todos aqueles que nos assistem pela internet, os enfermos nos leitos de dores, Senhor,
Os jovens enfrentando suas lutas com os seus momentos de prova na escola, na faculdade. Os que enfrentam desafios de emprego, Senhor. Os que enfrentam dificuldade com as suas contas. Pai, por favor, em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. Tenham todos um excelente resto de noite. Que voltem para suas casas com toda segurança. E até o próximo encontro no sábado pela manhã.